Pois é, meu irmão. Brasilzão tá pegando fogo e depois da derrota do Jorge Messias, alguma coisa mudou. O Donald Trump, não sei se convocou o Lula ou não, mas o Lula já tá correndo lá pro colo do Donald Trump amanhã. Ninguém esperava, de repente, amanhã. Depois de amanhã, na quinta-feira, né? O Lula já vai encontrar com o Donald Trump. Coisa rápida, ninguém imaginava essa viagem. De outro lado, o Lula prometendo vingança, tá raivoso, voltado com a rejeição do Messias. E aí o ponto que chama a atenção é que ele já declarou a estratégia que ele vai utilizar para se vingar do Jorge Messias. Mas não é só do Jorge Messias, tem um outro nome que ele quer. Não disse o nome abertamente, mas eu vou te contar quem é. Vamos começar logo de matéria, sem enrolação. Hoje, dia 4 de maio, segunda-feira. Esse é o nosso quarto editorial do dia. Obrigado por estar aqui conosco. Estamos já na página do Editorial Central. Vamos começar com isso aqui? PT lança 37, não é um, não é dois, é 37 influenciadores para as eleições de 2026. O gabinete do ódio do PT e ali se apresentaram como a turma do amor, mas bota ódio nisso. Raivosos, eles ofendem, eles atacam. Pois é, essa turma toda este ano vai acreditar que as redes sociais vão colocá-los dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso Nacional ali, né? Palácio do Planalto não, Congresso Nacional, que eles vão conseguir se eleger. Historicamente, a gente viu que não são muitos das redes sociais que conseguem eleição, não, hein? São muitos. Do lado da esquerda, não. Do lado da direita. A direita, quando ela vê alguém defendendo princípios, ela aposta nesse cara. A esquerda, cara, desculpa, eles não têm princípios. Eles têm pessoas ali que eles veem atuando, mas se essa pessoa não prometer um aumento de salário, prometer alguma coisa, eles não dão apoio. Então não é a rede social que dá tanta força a eles. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Como é que é um verdadeiro gabinete do ódio? Apesar de criticar duramente, e aí mostra a hipocrisia deles, né? Apesar de criticar duramente a atuação digital da direita, o partido de Lula agora escala nomes com milhões de seguidores para tentar ampliar suas bancadas no Congresso. O Partido dos Trabalhadores prepara o lançamento de 37 influenciadores digitais como candidatos a deputado federal e estadual nas eleições de 2026, revelando uma profunda hipocrisia em relação às críticas históricas que a sigla faz ao uso das redes sociais da direita. De acordo com a reportagem da revista Oeste, de 3 de maio de 2026, a estratégia foca em nomes como Thiago Reis, que possui 1 bilhão de visualizações no YouTube, visando renovar as bancadas e ampliar a influência digital do governista. O movimento ignora falas anteriores de Luiz Inácio Lula da Silva contra o segmento, enquanto o governo federal investiu 1,1 milhão só na contratação desses profissionais para promover a gestão petista. Ou seja, pior de tudo, essa turma vai ser bancada com dinheiro público, vai ter fomento para impulsionar suas redes, enfim. O PT é o típico roteiro da hipocrisia. Critica as redes sociais, querem regular as redes sociais, controlar as redes sociais, mas querem gente das redes sociais. Como eu disse, baita de uma hipocrisia. Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Ministro da Defesa faz revelação sobre a gestão do Lula. Pois é. Será que a gestão do Lula vai bem das pernas? O ministro Múcio, ele é uma figura interessante. Ele, em muitos momentos, ele bateu de frente com o governo Lula, questionou essa palhaçada de golpe de Estado com velhinhas com Bíblia na mão, disse que não haveria essa hipótese de golpe. É um cara meio polêmico. O que ele falou agora, até em tom de desabafo, em forte tom de desabafo, o ministro Zé Múcio Monteiro expôs o sucateamento das Forças Armadas
e a falta de previsibilidade orçamentária sob a gestão do Lula. Afinal, o que esse exército poderia esperar? O que eles imaginavam que seria? Cara, sinceramente, o exército, eu tô falando como cidadão brasileiro. O exército foi um motivo de orgulho para muitos e muitos brasileiros. Hoje, será que ainda apresenta? Não tô falando dos integrantes do exército. Lá dentro tem gente de honra, muita honra, mas hoje, o alto comando, infelizmente, hoje, né, já não representa mais a população brasileira como deveria representar. O ministro da Defesa, Múcio Monteiro, escancarou a crise orçamentária da pasta em entrevista ao Poder 360 nesta segunda-feira, afirmando que os recursos atuais não dão para absolutamente nada. Conforme o vídeo do canal Poder 360 intitulado Orçamento para a Defesa não dá para absolutamente nada, diz Múcio, o ministro classificou a situação como gravíssima e um caos, destacando que o Brasil investe apenas cerca de 1% do PIB em defesa, valor insuficiente para proteger as fronteiras e o patrimônio nacional. Múcio criticou a falta de previsibilidade para compras militares, revelando que 83% do orçamento é consumido por despesas fixas e despesa de pessoal, que mobiliza a incapacidade operacional do Exército. Né? Ou seja, hoje, o Exército tenta ainda passar uma imagem de defensores da pátria, passa mais aquela credibilidade. A gente acabou de mostrar para vocês, 1 ou 2 dias atrás, o caso do general tentando intimidar ali o Marcel Van Hatten. Tá, né? Não passa mais a credibilidade de outro. Vamos de outra matéria? Lula vai apoiar CPI do caso Márcia. Ora bolas. O Lula agora quer descobrir, caso o Banco Márcia, quem foi o responsável? Não. Ele quer jogar a culpa no Bolsonaro e tentar desvincular, deixando a bola explodir no colo Alexandre de Moraes e também do Davi Alcolumbre, do qual ele quer se vingar. Então, se ele apoia, se ele fomenta, vai jogar tudo isso, ele sabe que ele consegue maioria dentro do Congresso Nacional, e ele vai jogar essa CPI do Banco Master para tentar limpar sua barra. Cara, jogada de mestre, tá? Nessa aqui eu tenho que admitir que os marqueteiros do Lula acertaram. Apoiar agora o Banco Master. Ele consegue direcionar os deputados ali, senadores, CPI ou CPMI. Ele consegue controlar a narrativa, desvincular dele, tentar jogar pro Bolsonaro e, de quebra, ele sabe que isso vai respingar em Moraes e Toffoli e Alcolumbre. E ele ligou o dane-se aqui. Vamos ver. E depende de passar por Alcolumbre, né? Então o Alcolumbre tem que aprovar. Não vai ser tão simples assim, mas o discurso do Lula é de que ele apoia. E a culpa agora é só do Alcolumbre. Dá uma olhada. Helena Falcão, o presidente Lula considera endossar o movimento pela criação da CPI do Banco Master no Congresso Nacional. O petista vinha resistindo a uma pressão, mas foi aconselhado por dirigentes petistas a engrossar a pressão sobre o comando do Poder Legislativo. Você tem 2 nomes que defendem essa postura claramente: Edinho Silva, presidente nacional do PT, e Gleisi Hoffmann, ex-comandante da articulação política. Segundo auxiliares do presidente, seria uma resposta ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que é contra a criação da CPI do Banco Master e atuou contra a nomeação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Hoje eu posso te garantir com toda certeza, o Lula ele vai querer vingança, ele vai para cima ele vai com toda certeza para cima dos responsáveis pela queda do Jorge Messias. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza absoluta disso aí. Tá? Vamos lá, pessoal. Escudeiro de Lula que participará da reunião com o Trump. Pois é, você está sabendo que o Trump é uma reunião com Lula quinta-feira agora. E aí, qual que seria o assunto? E por que o Lula pegou um escudeiro? Uma figura que não é conhecida por você, pouquíssimo conhecido pela maioria de nós, na verdade, talvez um ou outro
já conhece. Por que o Lula ele vai levar esse escudeiro e quais são os seus assuntos que ele vai tratar com o Trump? O escudeiro de Lula, acompanhado pelo ministro Dário Durigan, sem eu te contar, você sabe me falar que o Dário Durigan é dentro dos 37, 40 ministérios do Lula? Difícil saber, né? Pois é, assumiu o lugar do Haddad. O petista tenta evitar que o governo americano declare o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Esse é o papel dele. Ele está levando o Dário Durigan para mostrar que o PCC, o Comando Vermelho, não interfere na economia norte-americana. Não é bem assim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta quarta-feira para Washington com uma reunião crucial com o presidente Donald Trump na quinta-feira, 7 de maio de 2026. Acompanhado pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, o petista tenta desesperadamente frear a iminente classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras pelo Departamento de Estado do Marco Rubio. A medida, vista como inevitável pela direita americana, expõe a fragilidade do governo brasileiro no combate ao crime organizado e aprofunda o isolamento internacional. Olha, eu já expliquei para vocês o que acontece aqui. A partir do momento que o governo norte-americano declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, tudo que tiver referente a esses grupos criminosos não tem mais soberania. Não podem fazer grampos, podem pegar conversas de políticos, bandidos. Você tem noção? Se quisessem mesmo. Se os Estados Unidos quisessem filtrar, buscar, descobrir onde estão esses criminosos do PCC, do Comando Vermelho, e com quem eles conversam, com quem eles já tiveram reunião, com quem já foi beneficiado por decisões, inclusive judiciais. Já imaginou se eles descobrem isso, colocam isso à tona, ou seja, divulgam isso, se isso vem à tona? Ah, meu amigo. Como diz aqui no Goiás, mas derruba meio mundo, velho. Rouba meio mundo. Vou falar do Tim. Cleitinho lidera absoluto em Minas Gerais. O cara é uma máquina. Vamos lá. Qual é o grande problema do Cleitinho? Muitas pessoas levantam o questionamento sobre a capacidade de gestão do Cleitinho. Muita gente fala, mas peraí, o Cleitinho teria essa capacidade de gestão? Cara, só tem que ter boa vontade, não tem que ser bom de gestão, não. Você, tendo boa vontade, você vai falar, ó, você é o meu ministro, meu secretário de saúde. É para fazer bem feito. Você é meu secretário, só saber escolher pessoas. O resto, a máquina anda. Tem que saber escolher as pessoas certas, incorruptíveis, e o negócio anda. O que tá me incomodando aqui, por que o PL tá com essa frescura toda? Já não convidou logo o Cleitinho a filiar o PL e abraçou a pauta com o Cleitinho. Cleitinho vence no primeiro turno com o apoio do Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, lidera todos os senados de primeiro e segundo turno em Minas Gerais, nos quais foi testado em pesquisa eleitoral da Genial Quest divulgada nesta terça-feira. O primeiro levantamento desse instituto em Minas Gerais, nesse ano, mostra Cleitinho superando seus adversários por porcentagens acima da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, em 3 cenários de primeiro turno em que é testado. Cleitinho lidera com porcentagens entre 30% e 37%. Quem mais se aproxima do Cleitinho é o ex-prefeito de BH, Calil, do PDT, com porcentagem de 14%. Cleitinho é líder absoluto. Um cenário sem Cleitinho, Calil lidera com 18%, seguindo o senador Rodrigo Pacheco com 12%. O Pacheco já está fora. O Pacheco já deu uma baita de uma facada nas costas do Lula, dizendo o seguinte, olha, eu não irei ser candidato só para te agradar. Só para te agradar. Então, hoje em Minas Gerais, certo é o Flávio abraça o Cleitinho. Agora, o que a gente tem? A gente tem que o Flávio também quer o apoio do Zema. Quem seria mais forte e mais interessante hoje, o Zema ou o Cleitinho?
Porque o Zema tem um voo solo. Vai lançar o vice como governador. E aí o Flávio, se ele apoia o Cleitinho, ele perde o Zema. Como é que fica? Pra que lado você iria? Eu apostaria, porque o Zema já vai lançar a carreira solo. Vai tentar ser presidente. Eu apostaria no Cleitinho. Entre o Zema e o Cleitinho nesse aqui, eu pegaria quem já vai ser o governador. Eu sei que o Cleitinho vai ser. Tá? O Zema é governador hoje, tem apoio, mas o Cleitinho vai ter mais potencial de voto. Tá? Muito mais que o candidato do Zema. Opinião. O presidente Lula deverá se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, na próxima quinta-feira. Eu já falei sobre isso com vocês, mas a gente vai debater um pouquinho também. O UOL publicou o seguinte. Lula deve se reunir com Trump, né, na quinta-feira, em Washington. O presidente Lula, do PT, deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos, em Washington, na próxima quinta-feira. Confirmado de última hora, o encontro da casa... encontro estava previsto para março. Com o aceno da Casa Branca, Lula deve sair de Brasília no fim da tarde de quarta-feira. A ideia da viagem é interromper uma escalada de tensão entre os dois países. O Lula que está caçando. A crise passou pela expulsão de um delegado da PF envolvido na detenção de Alexandre Ramagem. É o Lula que causou isso. A segurança pública é um dos temas em pauta, um dos principais. Os EUA querem designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O Brasil é contra. Não. Por favor, não falem uma aberração dessa, UOL. Não é o Brasil que é contra. É o Lula que é contra. O Brasil é totalmente favorável. É o Lula que é contra. Lula e Trump também devem discutir as terras raras, nas quais o Brasil é abundante e que se tornaram foco de interesse norte-americano. Vai sair de lá com o acordo das terras raras. Pode ter certeza. Pode ter certeza. As matérias foram do UOL, tá? Mas pode ter certeza que vai sair com um acordo sobre as terras raras. Vamos lá, dando continuidade aqui. Sobre o judiciário, JF, a antiga JBS, financia a compra de resort da família de Dias Toffoli. Denúncia fundamentada em reportagem da revista Oeste revela que pagamentos da holding dos irmãos Batistas foram rastreados até a aquisição de hotel ligado ao ministro do STF. Eu vou fazer melhor. Eu não vou ler a matéria aqui para vocês. Eu vou preparar um vídeo da Marina Helena. Eu acho que vale a pena vocês acompanharem o vídeo da Marina Helena aqui, tratando justamente sobre esse escândalo que passou batido. Acompanha aqui comigo. Enquanto todo mundo falava do Bessias, um escândalo passou batido essa semana. O Estadão revelou algo intrigante sobre o ministro Dias Toffoli. Em 15 de dezembro de 2023, a JF e a JBS dos irmãos Batista transferiram 8 milhões de reais para um escritório de advocacia em Goiânia. Um escritório que tinha um faturamento mensal de apenas 9 mil por mês. 9 mil por mês, de repente, entram 8 milhões. Segundo o alerta do COAF, não existiam documentos que justificassem essas transações. O relatório fala em alto risco de lavagem de dinheiro. 3 dias depois, em 18 de dezembro, a JF transfere outros 3,5 milhões para o mesmo escritório. No mesmo dia, outros 3,5 milhões saíram direto para o advogado e empresário Paulo Humberto Barbosa. E por que isso importa? Porque esse mesmo Paulo Humberto Barbosa, em 21 de fevereiro de 25, comprou a participação do ministro Dias Toffoli no Resort Tayaya. Agora junta mais uma peça. Poucos dias depois dessas transferências, no dia 20 de dezembro de 23, o ministro Dias Toffoli toma uma decisão monocrática. Suspende uma multa de 10,3 bilhões de reais da JF dos irmãos Batista na Lava Jato. Uma multa bilionária de um acordo de delação, de gente que confessou roubar. E tem mais um detalhe. Na época, a JF tinha contratado como advogada a esposa do próprio Toffoli. Então é isso. Dinheiro sai da JF, passa por um escritório pequeno e vai parar nas mãos de um empresário. Esse empresário compra a empresa de um ministro do STF. Esse mesmo ministro anula uma multa bilionária da empresa que originou o dinheiro e não se declara impedido, mesmo com a sua esposa advogando para a parte beneficiada. Tudo isso documentado. Mas calma, não vai se precipitar e dizer que essas coisas têm relação entre si. No Brasil de 2026, dizer o óbvio sobre os intocáveis é ataque às instituições e ameaça à democracia. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam. Olha, é escancarado, né? Chega a ser coisa absurda. De forma que hoje, sim,
As ligações são caradas, são nítidas. E mesmo assim, chegam a ser óbvias. Óbvias. E mesmo assim o brasileiro médio finge não ver. Vocês viram que teve o show da Shakira, né? O show da Shakira, dizem que deu 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Se você observar, são 220 milhões de brasileiros, percentual significativo da população estava lá. Imagina, 2 milhões de pessoas em uma grande manifestação contra o escândalo do Banco Master. Não vai aparecer. Ou seja, o brasileiro tem disposição para ir para um show da Shakira, mas não tem disposição para dar um basta em corruptos. Então, a verdade mesmo, é que eles sabem como o brasileiro já encara. Por isso agem assim. Lula culpa apostas por endividamento e lança o Desenrola 2.0. Em nova investida contra o setor de apostas, o petista ignora o impacto da carga tributária e da má gestão econômica no endividamento das famílias brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, o programa Desenrola 2.0, que é para combater o endividamento das pessoas, para negociações de dívidas. Durante a cerimônia, acompanhado por sua equipe econômica, o petista gerou polêmica ao atribuir a crise financeira das famílias, majoritariamente, às apostas esportivas, conhecidas como bets. A retórica governamental ignora a inflação persistente, a alta carga tributária, focando em um papel moral à população, em um apelo moral à população, enquanto tenta mitigar os efeitos da asfixia econômica gerada pelas próprias políticas de gasto excessivos do governo federal. Joga a culpa no brasileiro. Ah, mas são as apostas. Ah, mas é isso, é aquilo. Só que ele ignora. Ele simplesmente ignora. Joga pro lixo. O fato que uma má gestão deixa o brasileiro sem dinheiro. Se tem uma coisa que rouba o dinheiro do brasileiro, chama-se inflação e imposto. E isso, o Lula é mestre. Isso ele é bom. Bom. Derrotas no Congresso e crise com a Columbre ameaçam reeleição de Lula. Uma análise do jornal O Globo aponta que o isolamento político e o rompimento com a cúpula do Senado colocam em xeque a viabilidade eleitoral do petista. A verdade, pessoal, é que o Lula está perdendo todo o apoio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta seu pior momento político a apenas 7 meses do fim do terceiro mandato, com o governo sob risco real de inviabilidade para a reeleição. De acordo com a análise do jornal O Globo, o rompimento definitivo com o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, trava pautas estratégicas e abre caminho para a aprovação de pautas bombas fiscais. A rejeição histórica de indicados ao judiciário e derrotas em temas como o fim das saidinhas evidenciam um Congresso hostil, aliado às incertezas das pesquisas. O que a gente pode falar? Saiu uma matéria agora, recente, dizendo que o Lula subiu a sua popularidade depois da rejeição do Jorge Messias. Subiu a popularidade. Não faz sentido. O Centrão soltou a mão do Lula. O Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, descartou Lula, abriu o caminho para o Flávio Bolsonaro. O Centrão está fechando com o Flávio Bolsonaro. Não tem jeito. O Centrão não vai querer abraçar o Lula. O presidente do Republicanos admite que apoio à reeleição petista é improvável e condiciona a aliança com a direita a acordos estratégicos em estados-chave. O deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, afirmou em entrevista recente que é muito pouco provável que seu partido apoie a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Então, a gente já vê que o Republicanos já pulou fora. Alcolumbre rompe com Lula e sinaliza apoio a Flávio Bolsonaro. O presidente do Senado abandona a base governista após derrota histórica de Jorge Messias e abre caminho para a federação PP-União fortalecer a candidatura da direita. E aí vem aqui a matéria do Meio Independente. Davi Alcolumbre dá aval para a Federação União Progressista integrar a coligação de Flávio Bolsonaro à presidência do
PL, né? Do PL à presidência, ou seja, mais uma, né? Mais um apoiando. E tá aí o nome mais forte do Congresso hoje. Vingança no poder. Jorge Messias ignora Moraes após derrota no Senado. Vamos lá, pessoal, dando continuidade. O Ivan Kleber é uma figura. A manifestação dele sobre o racha que aconteceu dentro do Supremo. A queda de Jorge Messias provoca racha entre Lula e STF. A rejeição do nome do advogado-geral da União para a Suprema Corte expõe a fragilidade política do Palácio do Planalto, profundo isolamento petista diante do judiciário. Ele fez a publicação onde diz: o governo está com medo. Lula, e aí fala sobre a derrota que ele poderia sofrer. Mas olha só, vídeo aqui atualizado. Vale a pena assistir. Em conversas com ministros do Judiciário, na última semana, Lula chamou de filho da fruta, ou filho da P, quem mais articulou para derrubar a indicação de Jorge Messias. Lula está convencido de que a articulação não partiu apenas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho, sem reagir. Que delícia ler essa matéria. A lista de descontentamento inclui o ministro da Justiça, Wellington César. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar. Que assumiu o cargo em janeiro, em substituição a Ricardo Lewandowski. César saiu desgastado do episódio por atuar de forma retraída na defesa do nome de Messias, da mesma forma como comanda a pasta. Aqui eu vou interromper a leitura, pessoal, porque é o seguinte: estão especulando lá em Brasília que o glorioso Wellington César aqui será substituído pelo próprio Messias no Ministério da Justiça, tá? Eu não sei se o Lula tem cacife a essa altura do campeonato para bancar essa substituição, mas o Lula também não tá nem aí. Já tá todo mundo xingando todo mundo de filho da fruta mesmo, então pode ser que ele faça essa substituição. Indicado pelo PT da Bahia, agora entendi, o ministro pode perder o cargo para Messias, como forma de retaliação. Caso isso ocorra, será a terceira troca promovida por Lula no ministério. É exatamente isso que eu falei. Vai jogar. Vai dar na mão dele, poder pousar a Polícia Federal. Já teve Flávio Dino e Lewandowski à frente. A segurança pública será um dos principais temas das eleições. Aí ele vai lá e coloca o Messias como ministro da Justiça. Ô Lula, você quer perder logo no primeiro turno? Você fala. Eu já tô achando que você vai perder mesmo no primeiro turno, mas você pelo jeito quer perder, tipo, não passar dos 30%, né? Se a segurança pública vai ser um tema principal na eleição, ele vai lá e coloca o cara que não passou no Senado pro STF. Gênio. Como é Shin-Tzu? Agora não me lembro lá do Shun-Tzu. Arte da guerra. Quando seu inimigo está para cometer um erro, não interrompa. Lula, eu apoio essa ideia. Vai lá. Eu até vou fazer uma hashtag Messias na pasta da Justiça. Boa. Segundo as pesquisas, o governo ainda não apresenta resultados consistentes na área. Pois é. Não apresentou nada até agora, vai apresentar na segurança nos últimos 3 meses. Que assim, o que as pessoas esquecem é o seguinte: outubro, novembro, dezembro não conta. Nós temos ainda maio, junho, julho, agosto, 5 meses para a eleição. Setembro, meu amigo, 85% dos eleitores já chegam com voto decidido. Então, meu amigo, você tem 4 meses. A cada troca de comando, a equipe é reestruturada, o que compromete a continuidade do trabalho. Ou seja, se ele trocar o Messias agora, vai um mês para o Messias acessar o gov.com para começar a agir na pasta, né? Eles têm um negocinho lá que eles precisam atualizar para o novo ministro, vai um mêsinho no mínimo, né? Olha, eu vou te falar, eu torço para que esse pessoal continue na briga, continue na treta. Por fim, Gilmar Mendes reage ao descrédito e culpa crise generalizada. Diante de pesquisas que revelam a rejeição de quase metade dos brasileiros ao STF, Decano tenta blindar a corte acusando críticos de terem intenções obscuras. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, manifestou-se nesta segunda-feira sobre o crescente descrédito da população em relação à corte, a audiência conduzida pelo ministro Flávio Dino. Vou citar dados do Datafolha que apontam que 43% de desconfiança dos brasileiros no tribunal. Muito mais. De fato, os números do Datafolha divulgados em 11 de março são eloquentes. Eles autorizam qualquer leitura seletiva da crise de credibilidade que atravessa o país. 45% dos brasileiros desconfiam do Congresso, 43% da presidência da República, mesmo índice que o do STF,
36% da imprensa, 52% dos partidos políticos. Temos, portanto, um quadro de descrédito generalizado impulsionado pelas dificuldades que o Estado brasileiro tem enfrentado para atender demandas básicas dos cidadãos. Nesse sentido, pretender resolver a crise de confiança mirando apenas o Supremo Tribunal Federal é, no mínimo, ingenuidade, mas mais provavelmente miopia deliberada e intenções obscuras. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês, fazendo mais conteúdo, batendo um papo com vocês aqui. Para quem não conhece ainda a Imigra Mais, eu estou deixando o recado aqui. Para você que ainda não tirou sua cédula uruguaia, para você que ainda não deu entrada no seu pedido de visto americano, entre em contato com a gente. Você sabia que tem um visto americano negado porque não sabe falar, como se portar. E a vestimenta faz diferença. Qual é o diferencial da Imigra Mais? Vai entrar em contato com a gente, você vai ter material didático, videoaulas, curso para você entender o que você está fazendo lá. Você vai ter uma consultoria para alguém te orientar como você deve estar vestido, consultora de modas. Você vai ter uma simulação com uma pessoa para que você entenda como que vai ser lá na hora do visto. Então vale muito a pena. Entre em contato, Migra Mais, tá aqui o contato direto para você, tá bom? Dito isso, obrigado pela confiança e pela credibilidade. Grande abraço.